andava meio sumido, embora sabendo das atividades, fiquei positivamente impressionado com o impacto que estão tendo essas apresentações. Acho que a sociedade ganhou muita força com essa entrada no mundo online, e é um prazer estar aqui com amigos, especialmente o Marcel, que foi meu colega lá em Harvard, quando começou a ficar mais sedimentado a neuromodulação, que ele vai falar hoje para nós. Perfeito, então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Dr. Marrone, posso começar? Vamos lá? Vai, pode ir. Então, agradecendo, né, primeiramente agradecendo a toda a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, eu acho que tem tido uma grande visão nesse apoio à neuromodulação, né, então, até como o Dr. Marrone estava comentando nas diretrizes, a TMS está entrando, né, com potencial evocado para o estudo, visto que já é algo que também já tem uma validação, né, para uso clínico, para o uso de potencial evocado motor. Não é isso, Dr. Marrone, quer comentar? Desculpa, vi que o senhor ligou o microfone. Não, eu acho, perdão, desculpa, foi sem querer, mas só para dizer que isso é muito bom, né, e que a SBNC, com certeza, se fizer as diretrizes também, a gente pode apoiar ou o que for necessário, vai ser muito, muito importante, certo? Desculpa. Não, e eu acho que essa aula nesse tema, acho que é super pertinente, porque o guideline da Clinical Neurophysiology, né, então existe um guideline desde 2014, que é Evidence-Based Guideline, então um guideline baseado em evidências, né, e agora, em 2020, recentemente, poucos meses atrás, foi publicado o novo guideline, vai ter na tela dos slides a referência desse guideline, e para AVC, vou comentar com mais detalhes, mas para AVC entrou como nível de evidência A, né, do uso da estimulação magnética no tratamento do AVC. Lembrando que a International Federation of Clinical Neurophysiology é considerado no mundo uma diretriz, né, do que seguir, então, ou seja, é um guideline com grande peso, e nós aqui no Brasil, na Sociedade de Neurofisiologia Clínica, representando, então, esse capítulo, né, então, acho que é um tema bem bacana, parar de falar, vamos direto ao assunto, então, né. Compartilhar aqui meus slides, compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá. Estão vendo, né? Sim, sim. Uhum. Então, começar dizendo que eu não tenho conflitos de interesse, tá bom? Com indústria, mas que eu recebo financiamento para pesquisa, tá bom? Do NIH, National Institute of Health dos Estados Unidos, da FAPESP e do Ministério da Saúde do Brasil, tá? Então, o tema que a gente vai abordar, a gente vai falar da estimulação magnética transcraniana. Então, para aqueles que não conhecem tanto o assunto, lembrar que a estimulação magnética é o quê? É o pulso magnético, né, que entra no cérebro e no cérebro vai induzir uma corrente elétrica, né, então é um estímulo que é supralimiar, ou seja, vai causar uma despolarização neuronal, e então o efeito se dá pelo esse estímulo elétrico induzido pelo estímulo magnético, né, pelo campo magnético, tá? Então, inicialmente desenvolvido como uma ferramenta de estudos neurofisiológicos, né, então uma forma de você estudar o primeiro neurônio de uma forma mais indolor e não invasiva, né, então, quando estimulado o córtex motor primário, então pode gerar uma contração muscular, e essa contração muscular medida aqui nesse exemplo na figura eletromiógrafo, e aqui então o potencial evocado motor, né, então o Barker em 1985 desenvolveu a estimulação magnética lá na Inglaterra. Inicialmente essa era o propósito, né. A gente continua usando, né, então aqui é uma figura do nosso laboratório, então a máquina é bem parecida, os princípios, né, só ficou um pouco mais moderno, mais sensível. Então aqui um exemplo do potencial evocado motor, e aqui um exemplo de um outro tipo de avaliação que a gente consegue fazer com a estimulação magnética, né. Aqui é um exemplo do período silente. Então, como é feito o período silente? Pede para o paciente fazer uma contração isotônica, então em pinça, né, da mão, e aí faz o estímulo magnético no córtex motor primário, isso vai gerar um período sem a contração muscular, tá? Esse período sem a contração muscular é chamado de período silente, tá? Então não é algo consciente, né? É uma resposta
fisiológica, então duração em torno de 50 milissegundos, 50 microsegundos, e quanto maior o período silente, maior a atividade inibitória no cérebro, né? Então é usado como uma medida para se estudar atividades inibitórias, então, de interneurônios no córtex cerebral, tá? E a forma que a gente vai comentar também é do uso da estimulação magnética como tratamento, né? Então, o uso para tratamento, então, como uma técnica de neuromodulação, é usada com pulsos repetitivos, tá? De modo geral, pulsos de baixa frequência têm um efeito inibitório sobre a excitabilidade cortical, e já pulsos de alta frequência causam um efeito excitatório, né, sobre a excitabilidade neuronal. Tá? Então, assim, é possível modificar a atividade cerebral, aumentando ou diminuindo a excitabilidade, assim, modulando o cérebro de uma forma não invasiva. Outra técnica que a gente vai comentar é da estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua. Então, do inglês é Transcranial Direct Current Stimulation, TDCS, e em português, normalmente, a sigla usada é ETCC, tá? Essa, então, no caso, é usado então, uma corrente contínua com eletrodos de esponjas embebidos em solução salina, tá? E também, de um modo bem simplificado, o polo anodo consegue aumentar a estabilidade neuronal e o catodo reduzir essa excitabilidade neuronal. Então, também induzindo efeito excitatório ou inibitório, modulando a atividade cerebral. E para a gente começar a falar da aplicação sobre AVC, no AVC, na reabilitação do AVC, é interessante a gente lembrar, tentar pensar o que determina a recuperação do paciente pós-AVC, né? Então, lembrar que grande parte do déficit do paciente, obviamente, está relacionado com o quê? Com o volume da lesão, né? Então, aqui é um estudo com ressonância, com tractografia, então, feito medida do volume, então, do trato córtex espinhal, e mostrando o quê? Quanto maior o volume da lesão, maior o déficit do paciente. Então, mostrando essa correlação do déficit com o volume da lesão, tá? É interessante a gente olhar, por exemplo, nesses estudos, a gente vê claramente, né, uma relação linear aqui, né, do volume da lesão com o déficit motor aqui do caso do membro superior, medido por uma escala chamada Fugl-Meyer, na qual 66 é a pontuação máxima, né, e que vai até 0. Então, mostrando que pacientes com lesões muito extensas, então, como se espera, tem um grande déficit motor. Agora, é interessante ver que pacientes com lesões menores, esse déficit motor é variado, né? Então, se a gente olhar aqui pacientes com volume de lesão de 2 centímetros cúbicos, a gente tem pacientes tanto sem déficit motor, com Fugl-Meyer de 66, como um paciente com Fugl-Meyer de 20, semelhante a um paciente com grande volume de lesão, né? Ou seja, o volume da lesão não explica tudo. Claro que tem outros fatores, outras áreas de lesão que aqui não estão sendo consideradas, que também influenciam nisso tudo, mas o que provavelmente é uma das razões para ter essa variabilidade aqui da resposta, especialmente numa lesão menor, é uma variabilidade também de plasticidade cerebral, de reorganização cerebral que acontece no paciente numa situação como essa, tá? Então, a ideia de se usar a estimulação magnética transcraniana é o quê? É induzir a melhor recuperação possível para esse paciente, né? Então, lembrando que se a lesão é muito grande, então, aquele paciente com AVC hemisférico, que não existe uma via do trato córtico-espinhal íntegra, é um paciente com mau prognóstico e não vai ter uma resposta à estimulação magnética, assim como não vai ter uma resposta, um prognóstico bom na terapia convencional, né? Agora, já um paciente com uma lesão menor, muitas vezes é um paciente que, por alguma razão, não atinge seu potencial máximo de recuperação, e a ideia da estimulação magnética ou da estimulação elétrica transcraniana é tentando induzir o máximo de recuperação possível nesse cérebro, tá? O uso da estimulação, tanto da estimulação magnética como elétrica transcraniana, na maioria dos estudos, é baseada na teoria do desequilíbrio interhemisférico pós-AVC,
O que diz essa teoria? Que quando se tem um AVC, né, então aqui um exemplo, nessa figura ilustrando aqui, essa estrela ilustrando uma área de lesão, tá? O que ocorre? Ocorre um aumento da inibição nas áreas pré-lesionais. Além disso, a área lesionada deixa de inibir o hemisfério contralateral, né, o hemisfério não lesionado. E a diminuição da inibição no hemisfério não lesionado resulta no aumento da excitabilidade, então fica com uma alteração plástica mal adaptada no hemisfério não lesionado. E com isso, esse hemisfério não lesionado passa a inibir ainda mais o hemisfério não lesionado, o hemisfério lesionado, então gerando esse desequilíbrio das atividades interhemisféricas. E é interpretado que esse desequilíbrio é uma mudança plástica mal adaptada, então a intenção do uso tanto da estimulação magnética transcraniana como da elétrica é buscar melhorar esse desequilíbrio de atividade, tá? Então, no caso, fazer uma estimulação inibitória no hemisfério não lesionado, isso pode ser feito com uma estimulação catódica da TDCS, ou com uma estimulação de baixa frequência da TMS, ou tentar induzir o aumento da estabilidade neuronal no hemisfério lesionado, então, que pode ser feito com uma estimulação de alta frequência da TMS, ou uma estimulação anódica da TDCS. Agora, é interessante, né, até no período lá em Boston, que o Pedro estava junto com a gente, eu trabalhei numa meta-análise, e na época, né, em 2012, se tinha uma ideia que, bom, a gente está entendendo tudo dessa questão de estimulação magnética elétrica transcraniana no AVC, então, se tinha uma ideia de que o desequilíbrio interhemisférico explicava a maior parte do assunto, né? Então, eu estou trazendo aqui esse gráfico, que é uma provocação, né? Que é um gráfico colocado no contexto da psicologia, tá? Até, deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu acho que é interessante abrir um pouquinho para perguntas, para não ficar só eu falando, né? Alguém quer comentar alguma coisa até então? Ficou claro até aqui? Ou ficou muito claro ou muito escuro, né? Perfeito, gente. Me explica, por favor, já que tu abriu essa pergunta, deixa eu entender melhor essa inibição aí que fica ruim, qual é aquilo que vai causar normalmente, excita de um lado, mas por que essa excitabilidade maior do lado contralateral vai prejudicar o lado afetado, se foi isso que tu quis dizer, ou que eu entendi? Isso, então a ideia é de que essa atividade aumentada no hemisfério não lesionado, ela acaba inibindo ainda mais o hemisfério lesionado, e essa inibição em regiões perilesionais acaba fazendo o quê? Ela prejudica a recuperação de neurônios que potencialmente estariam recuperando a função, né? Então, naquela ideia de que o córtex cerebral ele é organizado em mosaicos, né? Então, existem neurônios que têm o potencial de exercer aquela função do neurônio lesionado. Mas se essa rede de conectividade está muito inibida, você não permite que isso aconteça, entendeu? Muito Marcel, obrigado. Só para fazer um paralelismo, né? Esse é o princípio da terapia de contenção, né? Que as pessoas fazem de imobilizar o braço bom para que justamente o hemisfério bom fique quieto. Perfeito, Pedro. Então, o Pedro está trazendo aqui a terapia de contenção induzida, né? Que é uma terapia também com bom nível de evidência. E qual que é o raciocínio? Você faz a contenção mesmo, então tem protocolos que até chegam ao extremo de engessar o braço saudável e para obrigar o paciente a usar o braço parético, né? Agora, é o benefício que também fica na dúvida, né? Se é porque o paciente está usando mais o braço parético ou porque está inibindo o hemisfério não lesionado ao fazer a contenção do braço, né? A gente sabe que ao fazer a contenção você induz uma inibição, né? E aí, ou as duas coisas, né? Ajudando no equilíbrio da atividade cerebral, tá? Então podemos continuar, né? Vocês estão vendo minha tela? Ainda não.
Agora está entrando. Tá, então, esse Dunning-Kruger effect é descrito em diferentes contextos, né? Eu acho muito interessante esse effect, né? Que é descrito que diz o seguinte: quando você conhece pouco de um assunto, né? Quando se conhece pouco, quando a ciência, pode colocar dessa forma, né? Quando a ciência conhece pouco de um assunto, quando você começa a aprender sobre esse assunto, você tem aquela sensação, opa, sabemos tudo sobre o assunto, né? E aí, conforme você vai estudando mais, entendendo mais, os estudos vêm vindo, as evidências vão surgindo, você percebe, opa, peraí, é um pouco mais complicado do que se achava, né? E aí você fica com uma sensação do tipo, não sei nada, né? Então, aquela primeira reação, sei tudo, na segunda reação, ou melhor, a ciência daquela reação, se sabe tudo, depois daquela reação, não se sabe nada, e conforme vai se entendendo, fala, opa, peraí, é mais complicado do que eu achava, né, começa a fazer sentido, depois chega um momento e fala, é mais complicado do que eu achava, mas a gente está começando a entender, né? Então, eu diria que a estimulação magnética elétrica transcraniana no contexto do AVC passou por todas essas fases, né? E agora a gente está chegando a uma fase de falar, opa, é mais complicado do que você achava, mas as coisas estão começando a fazer sentido, né? Agora já está com um corpo de conhecimento. A gente viu que não é tão simples quanto você achava, mas chegou no momento que já pode ser considerado evidenciar, no caso da estimulação magnética transcraniana na reabilitação do AVC no déficit motor, né? Já vamos chegar lá, tá? Então, um dos aspectos que a gente viu que é mais complicado se deve conceitos que foram surgindo, que foi se entendendo como conceitos de metaplasticidade, né? Então, pensar que existe a plasticidade da plasticidade, né? E o cérebro, ele busca um equilíbrio homeostático, né? Assim como todo o restante da fisiologia, né? Então, tem mecanismos tampões, mecanismos compensatórios, e existem mecanismos desse tipo também no cérebro, né? Então, se a gente tenta induzir demais um aumento da excitabilidade cerebral em uma direção, provavelmente o cérebro lança mão de mecanismos compensatórios para induzir o efeito oposto, né? Até é interessante que, só contando um fato, assim, que durante o meu doutorado, a gente desenhou um estudo que era para testar no estudo crossover, comparando a estimulação excitatória da estimulação magnética, excitatória da elétrica e o duplo placebo, né, no estudo crossover em sujeitos saudáveis, né, então eles vinham uma vez por semana, recebiam uma estimulação, né, e a ordem era também randomizada, e a gente achava que quanto mais aumentasse a excitabilidade neuronal, melhor ia ser o benefício motor do paciente numa tarefa motora que a gente usou. E aí, para nossa surpresa, a estimulação, no caso anódica, induziu o efeito oposto em termos de excitabilidade cortical do que se achava, né? Então, lá atrás, em 2012, na época foi um choque, falar, opa, calma, o que aconteceu? E hoje em dia já foram descritos em muitos outros estudos esse fenômeno que é provavelmente relacionado à homeostase cerebral, né? Ou seja, nem sempre uma estimulação cerebral excitatória vai ter um efeito excitatório, nem sempre uma estimulação inibitória vai ter um efeito inibitório, depender muito dos parâmetros utilizados, né, de aplicação, depender também muito do estado basal de excitabilidade neuronal, né? Então, se um paciente já está com uma então, no caso de pacientes, né, isso também é demonstrado, por exemplo, no Parkinson, se já tem um aumento da atividade inibitória, você tentar inibir ainda mais, você passa a ter um efeito oposto, né, provavelmente por mecanismos homeostáticos, né. Então, ou seja, é mais complicado do que se achava, mas as coisas estão começando a fazer mais sentido, né. E, então, a gente comentou do nível de evidência, então, como que está o nível de evidência nesse momento, né? Então, tem um guideline também da Sociedade da Clinical Neurophysiology sobre TDCS mais antigo, mas a gente fez agora um mais atualizado de TDCS, tá? Que é essa publicação que está aí na tela, tá? E então a gente considerou alguns critérios para evidência, não vou entrar nos detalhes agora, mas quem estiver assistindo a aula gravada pode dar uma pausa e ver direitinho os detalhes, tá? De como a gente considerou os níveis de evidência. E aí, o que a gente considerou para o contexto do AVC, né? Então, considerado o nível de evidência B na fase crônica da estimulação anódica,
tá? Fazendo no hemisfério lesionado, tá? Da estimulação catódica no hemisfério não lesionado, ou da bilateral, o nível de evidência B, de que ajuda na recuperação motora, tá? Já na fase subaguda, olha que interessante, né? A gente considerou nível de evidência A, de que a estimulação anódica, né, estimulação excitatória no hemisfério lesionado, quando combinada com a terapia robótica, é nível de evidência A de que não funciona, tá? Ou seja, existem estudos bons, de boa qualidade, mostrando que essa abordagem não funciona, tá? Então tá aqui um dos exemplos de que a coisa não é tão simples quanto nós achávamos, né? Então, a ideia que se tinha é que terapia robótica é algo bom, a gente tem boas evidências de que ajuda na reabilitação do AVC. TDCS, então, vai ter um efeito sinérgico e vai potencializar o efeito da terapia robótica. Então, a gente vai atingir o máximo do potencial de recuperação do paciente. Essa é a hipótese. E as evidências mostraram que não, na prática, não tem um efeito benéfico, né? E aí tem as hipóteses, né? Uma das hipóteses é que a estimulação robótica já atinge um efeito teto, então o paciente já tem o máximo do potencial de reabilitação possível com a terapia robótica, e associar a TDCS não vai trazer um benefício extra. Essa é uma das hipóteses, tá? Outra hipótese é até que a terapia robótica, ela gera um grande consumo de atividade cerebral, de metabolismo cerebral, né? Então tem um gasto energético muito grande. E aí, junto com a TDCS, isso possa gerar um efeito até negativo no cérebro, tá? Então, no contexto do AVC, tá? Lembrando que até tem um estudo nosso em lesão medular mostrando que a associação foi benéfica, tá? Então, isso que é importante, contextualizar, né? E isso também tanto para a fase aguda, quanto para a fase crônica, tá? Mas na fase crônica, nível de evidência B de que provavelmente não ajude, tá? Agora, já a associação da TDCS com outras terapias convencionais, ou mesmo terapia de contenção induzida, como o Pedro comentou, daí o nível de evidência B de que possa ajudar, tá bom? Ou seja, TDCS ajuda na reabilitação do AVC? Então, o nível de evidência atual que a gente considerou foi nível de evidência B, ou seja, provavelmente, mas não podemos afirmar que sim. E ajuda quando? Quando depende como é feito e com qual terapia é combinada, tá? Se fala bastante também do uso no caso da afasia, tá? Já na afasia a gente considerou como nível de evidência C, tá bom? Ainda preciso de mais estudos para mostrar o benefício, tá? E aparentemente na afasia ainda é mais complexo, né? Porque essa questão do desequilíbrio interhemisférico também não é tão clara quando se coloca no contexto da afasia, porque é possível que o hemisfério contralateral, a lesão, exerça algum efeito na linguagem que não é só uma mudança plástica mal adaptada, tá? Então, até tem um estudo interessante, mais recente do Japão, que a estimulação é guiada baseada em estudo de ressonância magnética funcional ou estudo de FNIRS, e dependendo do resultado da atividade cerebral do paciente, é decidido entre inibir o hemisfério contralateral, ou às vezes até o contrário, fazer a estimulação excitatória no hemisfério contralateral, tentando potencializar uma mudança, tentando fazer com que o hemisfério direito exerça a função da linguagem, por exemplo, tá? Então a linguagem ainda é algo que precisa ser melhor entendido, melhor estudado, e provavelmente o caminho vai ser essa questão da individualização, né? Fazer um tratamento baseado no estudo prévio, tá? E para TMS, né? Como que está a situação? Então, aqui tem, aqui geral, até, desculpa, eu deveria ter grifado o AVC para ficar mais fácil de ver, mas tá aqui, pronto. Que o AVC é considerado nível de evidência A, tá? Na recuperação motora, na fase subaguda do AVC, tá? Ou na post-acute phase,
tá? Que é de uma semana a 6 meses, então nessa janela é considerado nível de evidência A, de que ajuda na recuperação, tá? E como? Fazendo a estimulação inibitória do hemisfério contralateral, no hemisfério não lesionado, tá? Fazendo, então, essa abordagem. Agora, é interessante que na fase crônica do AVC, antes era considerado o nível de evidência B, né, de que essa estimulação inibitória no hemisfério não lesionado ajudasse na recuperação motora do paciente com AVC, e mais recente caiu para nível C, tá? Então, em função de um estudo grande, bem desenhado, tem algumas limitações metodológicas, mas é um estudo que foi bem executado, foi negativo. Então, com isso, o nível de evidência caiu, né, do uso da estimulação na fase crônica pós-AVC, da magnética, tá? Agora, colocando assim, o que mais que precisa se entender do déficit motor pós-AVC, lembrar que o déficit motor ele é influenciado por aspectos cognitivos, aspectos de humor, aspectos sociais, e até um dos nossos estudos aqui no INREA é o uso do eye tracking para fazer uma avaliação cognitiva do paciente com AVC. Então, na ideia de se entender um pouco mais o impacto do déficit cognitivo, como o déficit cognitivo está influenciando a função motora desse paciente, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a alteração motora não é por um déficit de força, não é pela espasticidade, nem mesmo pela ataxia. Às esse é uma praxia motora, às vezes é um déficit de atenção, uma negligência. Então, por isso, também entender um pouco mais esse contexto do déficit motor, que é mais complexo do que simplesmente uma falta de força muscular, tá? Um dos nossos estudos, então, é o estudo com financiamento da FAPESP, que também a gente faz estudos de plasticidade cerebral, buscando biomarcadores neurofisiológicos, então, para se entender o déficit do paciente com AVC. Tá? Tem um outro estudo nosso que eu acho que também é um caminho interessante, que é o uso da inteligência artificial para ajudar o processamento desses dados neurofisiológicos. Vou passar um pouco mais rápido, tá? Para a gente ter tempo para abrir para discussão. Então, passar aqui mais rápido, gente, só para abrir para a discussão, que eu vi que eu estourei o tempo que a gente tinha programado para isso. Marcelo, se tu quiser continuar ali, não precisa correr, vai com calma ali. Que eu acho que seria interessante a gente abrir para discussão, né, para perguntas, ou que preferem que eu volte para os slides. Eu tinha programado meia hora de apresentação e já chegamos nesse tempo. Tu que decide, tu que é o professor, quer passar coisa para a gente aprender aqui. Tá. Bom, peraí. O moderador não tem direito à opinião? Claro que sim, Pedro, por favor. Então tá, Marcel, continua. Essa foi boa. Eu achava que você ia abrir para pergunta, mas ótimo, Pedro. Então vamos lá, vamos continuar. Então, dando um pouquinho mais de detalhe aqui, gente. Então, qual que é a ideia, né, desse estudo? Então, a gente vai usar o eletroencefalo, a estimulação magnética transcraniana e o FNIRS, né, que é um equipamento que mede metabolismo cerebral. A gente vai fazer essas medidas antes e depois do programa de reabilitação, né? A gente vai ter o grupo do AVC, mas vai ter também o da lesão medular, pacientes amputados e pacientes com osteoartrite do joelho. Então, os dois objetivos principais é entender o déficit motor, mas também se estudar a dor, né, nessa população. E a ideia é justamente tentar entender o que está acontecendo nessa reorganização cerebral, para tentar entender um pouquinho melhor essa questão desse desequilíbrio interhemisférico, né? Se isso realmente ocorre, para todos os pacientes. Então, a gente já sabe que não é bem assim, não é todo paciente que tem essa alteração. Então, a ideia é de dar um pouquinho mais de objetividade para isso, né? Então, a gente já tem alguns resultados preliminares de estudos anteriores, tá? E agora tem algumas publicações submetidas,
Então, uma das análises que a gente faz é a análise de coerência, tá? Então, é bem diferente do que a gente usa na prática clínica, né? Então, o que é feito para análise de coerência no EEG? Então, primeiro faz toda a questão do pré-processamento, tira os artefatos, limpa, a gente seleciona janelas específicas do EEG, e aí faz o FFT, né, para fazer Fast Fourier Transformation, então, para extrair o power, o poder, né, para bandas específicas cerebrais. Então, daí a gente estuda as bandas alfa, beta, teta, as bandas comumente estudadas, e a gente vê também a coerência entre duas áreas cerebrais, né? Então, aqui é um exemplo de um gráfico aqui de análise de coerência, né? Então, quanto mais duas áreas cerebrais estão ativadas simultaneamente, maior a coerência, né? Então, o que a gente já encontrou? Que, aparentemente, esse aumento da atividade beta no hemisfério não lesionado, em áreas motoras, aparentemente é um marcador dessa mudança plástica mal adaptada, tá? E, aparentemente, quando o paciente tem a recuperação motora, existe uma diminuição dessa atividade beta no hemisfério não lesionado, né? Então, tanto beta na área do M1, somatosensitivo, como a coerência do beta centro-frontal, né? Então, considerando essas duas regiões, mais a região frontal. E então tá aí um potencial biomarcador neurofisiológico, né? Então, qual que é a ideia? Que a gente consiga identificar melhor qual paciente pode se beneficiar da estimulação. Então, a ideia é assim, quanto maior essa atividade beta, maior a chance do paciente se beneficiar da estimulação, porque maior é a alteração plástica mal adaptada que esse paciente ainda tem, ou seja, ele ainda provavelmente não atingiu o potencial máximo de recuperação. Tá? Então, a neurofisiologia entraria aqui nesse contexto para ajudar a decidir qual paciente que deve ou não receber a estimulação magnética, né? Ainda, como eu disse, é bem complexo entender se uma estimulação inibitória vai realmente ter efeito inibitório, se uma estimulação excitatória vai realmente ter efeito excitatório. Então, aqui a ideia é ter um surrogate outcome, né? O que é isso? É um marcador substitutivo. Então, a gente pode fazer essa medida antes, faz o tratamento, refaz essa medida e vê se com a melhora clínica do paciente, essa medida ela está indo para o padrão de normalidade. Então, ao invés de simplesmente basear, olha, tem que ser inibitória excitatória, você tem um marcador que você sabe, não, eu tenho que modificar essa atividade para induzir o melhor equilíbrio da atividade interhemisférica, né? Com a estimulação magnética, a gente faz a medida do potencial evocado motor, agora do limiar motor. Agora, a estimulação magnética, ela tem um bom uso, o que já está até mais validado para a prática clínica, que é para ver a integridade do trato córtico-espinhal. Então, a gente sabe, se faz a estimulação na área motora e não consegue gerar o potencial evocado motor, um paciente que tem um pior prognóstico, porque se você não está gerando potencial evocado motor, você tem uma menor integridade dessa via. Então, para esse estudo anatômico, né, do cérebro. Uma outra forma de se estudar usando a técnica do período silente, como eu expliquei no início, e outros métodos, como de pulso pareado. Pulso pareado, no caso, a gente faz 2 pulsos, né? Então, é um pulso condicionante e alguns milissegundos depois o pulso que realmente vai gerar o potencial evocado motor. Então, tem alguns detalhes técnicos da técnica de pulso pareado, mas é uma forma que você indiretamente consegue medir a atividade glutamatérgica do córtex cerebral ou a atividade GABAérgica, né, dependendo do protocolo utilizado. E o que está mais validado, o que está até acho que mais próximo de ser validado para a prática clínica, é como um marcador substitutivo para dor, né, o que é bem interessante, né, a gente ter uma medida mais objetiva para dor. Até a próxima aula, né, eu vou falar especificamente de dor, daí eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. E aqui no AVC, a gente também tem usado esse tipo de avaliação, tanto no hemisfério não lesionado como no lesionado, também para entender esse desequilíbrio interhemisférico. E aí, outra técnica que a gente está usando é o NIRS, né, que mede metabolismo cerebral, para entender como que também o cérebro se reorganiza do ponto de vista metabólico, tá?
A gente, então, tem estudado o déficit motor, dor, mas também a gente estuda aspectos do humor, então, a depressão, ansiedade, tá, nesses pacientes. Então, é interessante, a gente sabe o quanto os aspectos de humor também influenciam na recuperação do paciente, né? Então, aqui um exemplo do estudo que a gente fez buscando os marcadores neurofisiológicos da depressão pós-AVC, tá? E interessante que, aparentemente, tanto o EEG como a estimulação magnética, com esse tipo de técnica, né, de medir as atividades excitatórias e inibitórias, eles podem ser usados como marcador, né, para dar alteração do humor no paciente pós-AVC, né? É interessante essa questão da interface cérebro-máquina, né? Então, as pesquisas de interface cérebro-máquina, elas estão ganhando cada vez mais evidência, né? Então, isso é algo que está ganhando cada vez mais corpo, né? Eu acho que é importante nós, como neurofisiologistas, estarmos envolvidos, né, em atividades como essas. E aqui é interessante que a ideia da interface cérebro-máquina inicialmente era para ser usada como tecnologia assistiva. Então, a ideia de você captar a atividade cerebral e controlar um robô, um exoesqueleto, uma cadeira de rodas, né? Que é até aquela ideia do paciente com lesão medular, do chute do gol lá, da abertura da Copa, lá do Nicoleles, tá? Mas é interessante que, então, surgiu um pouco por aí, mas o que se percebeu? Que quando os pacientes fazem o treinamento com a interface cérebro-máquina, eles melhoram no déficit motor. Tá? Até é interessante que é uma melhora com tamanho de efeito grande, né? Comparado até com outras terapias com maior tempo, maior desprendimento de número de sessões, como terapia robótica. Então, tem já alguns resultados preliminares mostrando um efeito tão bom quanto, né? E a ideia é que com a interface cérebro-máquina, então você consiga identificar essa atividade alterada e o paciente conscientemente ir modificando essa atividade, né? Então, no caso, não necessariamente precisa ter estimulação cerebral, só o treinamento consciente. Claro que para isso tem que ser pacientes que tenham um bom cognitivamente tem que entender a terapia, né? Tem que conseguir entender que ele tem que fazer um movimento e fazer esse treinamento, tá? Então, aqui selecionei esse slide para explicar um pouquinho o que é o NIRS, né? Então, o NIRS, ele mede óxido e desoxihemoglobina, tá? Aqui um exemplo de um artigo mostrando o que é o NIRS, tá? Então, acho que é uma ferramenta que a gente tem que olhar assim como uma ferramenta também de estudos neurofisiológicos. Tem um estudo nosso na lesão medular, a gente tem também estudos em AVC, mas aqui alguma coisa já está publicada na lesão medular com o NIRS e EEG. Então, quem quiser saber mais sobre neuromodulação, vai ter o nosso simpósio agora, o Simpósio Internacional de Neuromodulação. Então, quem organiza, quem é o diretor do evento é o professor Felipe Fegri, né, que do Instituto Scala, que é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a organizar esse evento, e acho que é uma super oportunidade, que, assim, são realmente os melhores, grandes nomes no mundo sobre neuromodulação participando desse evento. Então, esse ano vai ser online, fica mais fácil aí o acesso. Agradecer também ao professor Felipe, professora Lina Mara, que nos ajudam muito nesses estudos, todos que eu citei. Então, esses aqui são os nossos hospitais no INREA. E é isso. Então, agora, Pedro, agora foi tudo. Beleza. Marcel, parabéns, obrigado por essa explanação tão importante dentro de um tema que realmente está na sua infância. Eu gostei daquela comparação, né? A gente está começando a entender o sentido das coisas, mas mais estudos são necessários para consolidar a técnica e saber realmente qual o paciente que se beneficia. Algumas perguntas aqui foram feitas e Perfeito. E são interessantes de serem comentadas, porque vão bem ao encontro dessa interface, né? Porque eu vejo como a neuromodulação, ela está puxando também um pouco da neurofisiologia como um todo, em busca de gráficos que sejam preditores de sucesso, outras ferramentas podem ser utilizadas que a gente ainda não sabe, quem sabe potenciais evocados
motores, quem sabe potenciais evocados sensitivos, quem sabe outros parâmetros poderão nos ajudar a selecionar esses pacientes. Mas uma pergunta que me chamou a atenção aqui, da Fabiana Leme, que está sobre o codinome de Eber, tá? que ela está usando o computador do Eber, ela pergunta aqui sobre o timing, sobre o tempo, qual é o tempo ideal da aplicação, tanto do TDCS quanto do TMS, no paciente que teve AVC, porque, enfim, nós temos que entender também que a natureza, a mãe natureza, tem que fazer um pouco o seu trabalho, né? Qual é o momento ideal? Então, qual que é o melhor momento, né? Se é na fase aguda, subaguda, crônica, né? Então, colocar dessa forma, que para TMS, o que tem mais evidência é a fase subaguda, tá? Tem mais evidência do que a fase crônica, tá? Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, então na fase subaguda, que é considerada evidência A, que a TMS ajuda na recuperação pós-AVC. Agora, tem que entender assim, que pelo desenho dos estudos, né? Então, o paciente ele estava na fase subaguda, um grupo recebeu a estimulação ativa, o outro recebeu a estimulação placebo, o ganho motor do paciente que recebeu ativa foi maior do que o placebo. Agora, ainda não está claro se o paciente está atingindo o potencial máximo de recuperação antes em relação ao grupo que recebeu o placebo. Não necessariamente é maior, entendeu? Então, você tem uma evidência de que ajuda na recuperação, mas talvez você esteja só antecipando um ganho que o paciente chegaria de toda forma, né? E isso é uma hipótese, né? Ainda não é claro se o ganho vai ser maior no final das contas, entendeu? Mas o que os dados sugerem? Se tu pudesse dizer o paciente ideal para receber, diz um número aí, um tempo. Então, é complicado, porque assim, se você pegar os estudos da fase subaguda, tem tanto até de uma semana após AVC até 3 meses, 6 meses, né? E aí você tem um pool de pacientes que receberam mais ou menos nesse período, e então você sabe que você tem o resultado de um pool de pacientes. Agora não dá para afirmar que um mês é melhor que 3 meses, entendeu? Tem uma opinião minha, tá? Isso eu acho Boa. que então, opinião minha é nível de evidência E, né? Tá bom? Que seria assim, paciente pós-AVC, eu acho interessante deixar nos primeiros meses o paciente atingir o potencial máximo de recuperação, né? Então, se fosse desenhar um estudo nesse momento, faria dessa forma. E aí, depois desse momento que o paciente fez uma boa terapia de reabilitação, ainda na fase subaguda, iniciar um tratamento, porque aí você garantir que todo esse potencial foi atingido, tá? Até as pessoas às vezes entendem a neuromodulação no AVC como se fosse uma coisa mística, olha, vai fazer nascer neurônio, vai fazer surgir mais cérebro, não é isso que acontece, tá? Você atinge o potencial máximo de recuperação, que até possivelmente ele consiga com outras terapias. Então, isso que eu coloquei foi para a situação da estimulação magnética, né? Então, até o que eu comentei da estimulação elétrica, se você associa com a terapia robótica, até não tem um efeito. Então, possivelmente, o robô já atingiu o máximo. Ou até uma sobrecarga, né, de estímulo que pode ser até prejudicial para o paciente, tá? Pelos teus dados, Marcel, parece que o mecanismo principal é inibir o cérebro bom, mas existe algum outro mecanismo envolvido na melhora motora, além da inibição do cérebro saudável? Justamente. Então, é possível que tenha algum outro mecanismo, né? Então, a gente sabe que existe, por exemplo, alterações anatômicas. Então, tem pacientes, né, que tem a via ipsilateral íntegra, que é uma variação anatômica que tem também uma via ipsilateral, né? Até um dos estudos que a gente está fazendo, a gente está fazendo grupo controle, né, sujeitos saudáveis. Então, a gente fez agora uma PO 100 sujeitos saudáveis, e 2 dos sujeitos tinham a via ipsilateral, ou seja, pelo menos a nossa amostra, em torno de 2% tem essa via ipsilateral. Então, tá entendendo assim, de modo geral,
acho que a gente caminha para tentar individualizar, entendeu? Perfeito. Ainda é one size fits all, né? Que a gente tenta colocar o mesmo sapato no pé de todo mundo, e não é bem assim, né? Então, especialmente no caso do AVC, que você sabe que diferentes áreas de lesões, diferentes, né? E a gente incrível, né? Nenhum AVC é igual ao outro, né? Essa que é a grande realidade. Eu não comentei, mas nesse estudo nosso da FAPESP, a gente está também coletando sangue para marcadores genéticos, né? Então é possível que tenha algum aspecto genético aí também influenciando nessa atividade cerebral. E Marcel, ainda só para completar a resposta, Pedro, em relação ao tempo, entende assim, que também as pessoas confundem assim, olha, o nível de evidência era B na fase crônica, caiu para C, então quer dizer que não funciona? Não. A ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então não é porque a evidência ainda não é boa que não funciona, mas certamente não é tão simples quanto se achava, né? Isso certamente, que não é todo paciente que você vai pegar na fase crônica que você vai inibir que vai ter algum benefício a mais com isso. E, tá? Marcel, posso te fazer uma pergunta de opinião pessoal? Eu sei que tu é um cara muito embasado em dados. Pedro, pode, mas eu tenho um toque de ter que responder por inteira a pergunta, que faltou falar da fase inteira aguda, tá? Aqui, ó. Mesmo nas primeiras semanas, primeiras horas. Então, assim, a gente sabe que até a própria reabilitação, quando feita na fase aguda, muito aguda, se você faz de uma forma intensiva, exercícios intensivos, é pior do que não fazer. Claro, tem que fazer uma reabilitação. Por esse caminho que eu ia. A gente sabe que a fisioterapia é o tratamento de reabilitação motora, é o tratamento padrão tradicional para os pacientes pós-AVC. No caso da estimulação transcraniana, fora de uma fase hiperaguda, a tua opinião é que essa fisioterapia teria que ser feita antes das sessões, durante as sessões ou logo após as sessões de neuromodulação? Tá. Aparentemente, Pedro, o maior benefício é após, né? Então faz a estimulação, depois faz as terapias. Mas assim, por exemplo, e um paciente está fazendo um protocolo que está fazendo no final do dia a estimulação, mas está fazendo no dia seguinte a estimulação, uma terapia. Então está sendo pior? Não necessariamente, porque esse efeito, normalmente você faz o quê? 10 sessões, 20 sessões, né, nos protocolos de pesquisa. E esse efeito é acumulativo, então você está induzindo a mudança de atividade cerebral que é acumulativa. Então, amanhã do dia seguinte, né, o efeito, ele recebeu a estimulação excitatória, por exemplo, inibitória no dia anterior. Então, quanto tempo dura essa excitabilidade, ou no caso, essa inibição, se tu faz vamos dizer, uma sessão única de neuromodulação, quanto tempo dura? Então, isso que é interessante, existe o efeito imediato, que é coisa de meia hora, uma hora, que é o efeito imediato, né, de modificação da excitabilidade neuronal, mas existe o efeito de longo prazo, né, que é long-term potentiation, long-term depression, que é a indução de modificações de forças sinápticas. E aí, esses, quando induzidos, têm uma longa duração mesmo, né, então de durar meses, né, dependendo... O que se acredita, quando o paciente faz, por exemplo, protocolo de AVC e teve um benefício, você conseguiu induzir um long-term potentiation ou inibiu a atividade e induziu um long-term depression, se aquele benefício clínico é aplicado na prática, ele se mantém se mantém por um longo tempo, né? E até mais. Se, por exemplo, o paciente está fazendo terapia para a mão, você conseguiu modificar a excitabilidade cerebral, o paciente melhorou da déficit motor e passou a escovar os dentes, a cortar carne. O dia a dia dele está induzindo essa consolidação da sinapse e aquilo então vai se manter. Né? Essa é a ideia do... Eu costumo explicar para os pacientes de que realmente o AVC, como qualquer doença, é um telhado de uma casa cheia de furos para consertar. E o TDCS, ele melhora um deles, mas realmente os outros furos têm toda uma gama de opções, e entre elas até ia te perguntar o papel dos fármacos, se existe algum fármaco que pode potencializar o efeito da neuromodulação, tanto TMS ou TDCS. Olha que interessante, né? Tem um estudo famoso, grande, de fluoxetina, né, que foi feito na Harvard,
E então foi fluoxetina versus placebo, né? No paciente pós-AVC, então já na fase aguda, subaguda, o paciente lá no Massachusetts General Hospital, o paciente com AVC já tomava fluoxetina, ED alto. E o que se viu? Os pacientes tratados com fluoxetina, independente de ter depressão ou não, tinham melhor recuperação pós-AVC, né? Daí o que a gente tem que tomar cuidado são com as extrapolações. Então, se melhora na fase aguda, subaguda, quer dizer que vai melhorar na fase crônica? Não necessariamente. Então, aí até foi o doutorado de uma aluna do Felipe, né, da Camila, que fez lá em Boston, até participei da banca de doutorado, e que foi feito, então, um estudo com a fluoxetina, associado à estimulação magnética transcraniana, só fluoxetina, né, e o que se viu? Que o grupo que recebeu a fluoxetina associado com a estimulação magnética foi pior que o placebo. Olha que interessante. E o grupo que só recebeu estimulação magnética foi melhor. E depois fazendo análises sensitivas, entendendo melhor o mecanismo, aparentemente, se você tem uma alteração já medida com a estimulação magnética da estabilidade neuronal, e você associa a fluoxetina, você pode induzir uma piora do efeito, ou seja, esse efeito sinérgico acaba não acontecendo. Ou seja, isso ressalta a importância dos estudos, né? Porque às vezes a gente usa a lógica, mas a coisa faz gol contra, né? Exato, então a gente tem aqui alguns exemplos, né, do que se achava o que era, e aí os estudos estão saindo e nem tudo era como a gente achava. Mas então, mas por outro lado, outras ideias elas estão se consolidando e estão ganhando mais corpo, mais evidência, né? Então, Marcel, existe algum fármaco que, ao contrário, sabota o efeito da neuromodulação? Então, você acredita que... Então, só colocando assim, que nesse contexto, a fluoxetina, ela piorou, né? Mas lembrando que eram pacientes que não tinham depressão. Não necessariamente isso é verdadeiro para pacientes com depressão. Tá? Perfeito. E tá aí também o cuidado, a gente tem que ter com essas extrapolações, né? E agora, fármacos que atrapalham? Você acredita que benzodiazepínicos, né, de modo geral, atrapalham a reabilitação, não só a neuromodulação, né? Então, o efeito aí em GABA, você está inibindo o cérebro como um todo, está piorando um processo de reabilitação, uma fase aguda e subaguda, né? E outra coisa, pensar na fase que você está fazendo, né? Então, a gente sabe que na fase, por exemplo, aguda, né, hiperaguda, tem toda uma questão metabólica, inflamatória cerebral, né? Até tem aquela questão de ativações de receptores NMDA na fase aguda, e tem fluxo de cálcio, toxicidade para o neurônio, né? Então, tem até a ideia do que na fase aguda, o que você pensa em neuroproteção, né? E aí você vai falar, poxa, então eu vou fazer uma estimulação excitatória no córtex motor na fase aguda, você vai estar o quê? Aumentando a excitabilidade e piorando, certo? Uhum. Aparentemente não é bem assim, porque estudos em animais, possivelmente a estimulação excitatória tem efeito protetor, mas aí por outras razões, por modificar mecanismos de apoptose neuronal, né? Então muda proteínas endógenas do neurônio, e um processo de apoptose que está acontecendo não acontecem pela estimulação. Mas lembrando, essa fase mais hiperaguda, aguda, pouquíssimos estudos, tá? Ainda se sabe pouco. Então, na dúvida, precisa de mais estudos. A Fabiana Leme tá bem ativa aqui com perguntas interessantes. Eu queria passar mais uma delas aqui, que é os efeitos, se existem estudos cabeça a cabeça. Tu fizesse né, com TDCS e TMS, ou seja, elétrico e magnético. Me fala um pouco sobre esse paralelismo. Existe algo melhor ou pior do que o outro? Então, a gente fez para sujeitos saudáveis, até interessante, o projeto, né, lá atrás, né, começou em 2011 esse projeto, então o tempo está passando, né, quase 10 anos. A ideia, então, era ter feito sujeitos saudáveis, depois partir para o AVC, né, e a gente, depois que teve esse resultado mais surpreendente, a gente acabou não seguindo para esse braço do déficit motor no AVC. Agora, o que a gente fez, até na Santa Casa de São Paulo, com parte do meu doutorado lá na época, lá em 2009, né, 2010, foi o cabeça a cabeça, TDMS, TDCS e placebo, num crossover,
para afasia pós-AVC, né? Então, a gente fez um estudo que era sessão única de TDCS, depois sessão única de TMS, tá? E depois o placebo, né, duplo placebo, no modelo crossover e com randomização clonada relativa. Bom, tem alguns detalhes do método, né, porque acho que ficou bem desenhado. E, para nossa surpresa, o que aconteceu? Nenhum dos 3 melhorou. Nem o placebo, nem o ativo TDCS, nem o ativo TMS, né? Para afasia. Daí, na época, lá, né, a gente está falando de 11 anos atrás, né, Pedro? Não se sabia que sessão, não era bem claro se sessão única tinha efeito. Então, aparentemente, nenhum dos 3 melhorou, porque eram sessões únicas. A gente fazia sessão única de TDCS, depois sessão única de TMS. Então, aparentemente, sessão única que não tem efeito na linguagem também, né? E ainda na época, até alguns alunos da Santa Casa, eles fizeram um modelo, modelo computacional das cabeças, então usando a ressonância, eles foram lá com o Maron Bixon, em Nova York, construíram os modelos das cabeças, e aí o que a gente viu? Que esses modelos que predizem por onde a corrente passa, né, no cérebro, os pacientes que tiveram alguma resposta com o TDCS foram aqueles que a corrente correu para a região que é homóloga à região do Broca no hemisfério não lesionado. E, tá? Então, assim... Resume, Marcel. Tem ou não tem diferença um do outro? Qual é a tua opinião, rapaz? Não existe, assim, até onde eu sei, não existe... A gente tentou fazer cabeça-cabeça, não deu certo, tá? É difícil fazer um cabeça-cabeça crossover, né? Porque crossover você tem que fazer sessão única para evitar esse efeito de carregamento. Então é muito difícil fazer cabeça-cabeça crossover e fazer paralelo, que seria o modelo ideal, até onde eu sei não tem. Tá aí uma ideia aí de um estudo para alguém que tem interesse na área. Agora, minha impressão, tá? É que a tendência, acho que é individualizar, né? Eu acho que a gente tem que entender que provavelmente TDCS vai ser melhor para um paciente, TMS vai ser melhor para outro, é o que imagino, né? Imagino que, assim, TDCS, você vai ter talvez um tamanho de efeito menor, talvez, não é certeza, mas, por outro lado, com uma facilidade de fazer o maior número de sessões, de repente, até fazer tratamentos domiciliares. Então, às vezes, um efeito menor, você pode se compensar pela facilidade de posologia, por exemplo, né? Então, eu acho que as duas técnicas têm grande potencial para o futuro. E cada uma com suas limitações, né? Se tiver uma canhotomia, TDCS já fica mais complicado. Se tiver epilepsia, TMS fica mais complicado, se bem que tem que tomar cuidado com o TDCS também na epilepsia, né? Perfeito. E sem contar também pacientes com clipes metálicos, né? Enfim, isso vai mais ou menos norteando a opção. Uhum. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para o Marrone. Nós estamos aqui com 8h35 da noite. Tem bastante pergunta ainda da Fabiana Barra Eber, né? Isso que eu ia te perguntar. Eu acho que a Fabiana está bastante interessante, então vê lá, desde lá de cima, deixa eu ver, AVC, depois falando sobre a quantidade de beta, depois falando em criança, para EPC, vai, toca a ficha aí. Toca a ficha até que horário, Marrone? Porque, enfim... Até antes das 9, um pouco antes das 9. Vamos botar mais 15 minutos aí. Legal. Tá bom? Então, a Fábio aqui pergunta sobre paralisia cerebral, realmente uma pergunta muito importante. Dá para extrapolar os achados do AVC para crianças com paralisia cerebral? E aí eu já puxo uma outra pergunta, que é o uso em crianças. Tá. Então, olha só, mas nós começar respondendo o uso em crianças, né? Então, tem que tomar cuidado, que o cérebro de criança é diferente de um cérebro em adulto, né? O cérebro de criança é um cérebro em desenvolvimento, é um cérebro que está tendo ainda uma mielinização, é um cérebro que nem sempre terminou um processo, né, de Puring, que é aquele processo de poda neuronal, né, que vai terminar só com os 18 anos, né. É um cérebro que, de modo geral, você quer evitar induzir uma inibição excessiva, né, que, em tese, você poderia acelerar aquele processo de poda neuronal, né, que começa lá na primeira infância e vai até os 18 anos, né. Uhum.
E por outro lado, lembrar assim que o cérebro de criança tem uma maior plasticidade neuronal? Tem, né? Isso não é mito, é real, né? É real porque tem um maior número de conexões sinápticas, né? E isso vai modificar, vai ficar mais próximo do cérebro adulto depois dos 8 anos, quando tiver esse processo de poda. Mas aí falar, não, então se tem maior plasticidade, então melhor prognóstico? Não necessariamente, porque se você tem uma maior plasticidade, você tem uma maior plasticidade para o bem, uma maior plasticidade para o mal, né? Então, maior chance também de desenvolver mudanças plásticas mal adaptadas, né? Aí Então, a importância da monitorização constante e da importância da presença do médico, né? Da presença do médico no entorno do cenário, né? Para justamente ver se o paciente não está saindo de um quadro de mal adaptação para uma pior adaptação ainda, né? Isso. E aí, então, a gente sabe que o paciente vai evoluindo e a gente sabe que às vezes tem complicações que elas vão se consolidando e piorando, né? E aí, quando a gente fala paralisia cerebral, a gente está falando o quê? Diagnóstico praticamente sindrômico, né? E você não define diagnóstico etiológico. Então, dentro desse pool você tem diferentes doenças, né? E aí, o que tem maior evidência, e eu acho que é um bom caminho, aparentemente é um bom caminho, é o paciente com paralisia cerebral pós uma lesão vascular, né? Uma hipoxemia. Então, é uma doença que teve não é uma doença evolutiva, né? É uma doença que teve seu mecanismo, induziu uma alteração cerebral, né? E aí, então, você sabe que tá com desequilíbrio, aparentemente está com desequilíbrio de atividade, e você procura melhorar esse desequilíbrio. Então, assim, já tem alguns estudos, né, nessa situação, estudos positivos, mas ainda não está próximo de nível de evidência A, né? E aí aparentemente, o que é melhor mesmo é tentar inibir o hemisfério não lesionado, né? Uma coisa importante, Marcelo, que eu tenho visto na prática, é definir com o paciente, com os familiares, o que está se buscando em termos de efeito, né? Porque dependendo se o teu foco é braço, é perna, é marcha, é fala, o posicionamento dos eletrodos do TDCS ou da bobina do TMS vai variar. Então, de novo, tem que definir a priori o que é mais importante para o paciente. É aquela mão que ele não está conseguindo ser funcional, ou aquela marcha que ele precisa porque sua profissão ou sua vida é mais importante, porque isso, pelo córtex motor, pela somatotopia motora, isso vai influenciar na abordagem. Tu concorda comigo que, senão, tu gera uma expectativa que tu vai melhorar a afasia, a marcha, a mão, né, a perna, e essas falsas expectativas são complicadas de manejar. Eu não sei se tu concorda comigo, Marcelo. Não, justamente, tem que ter também claro quais são os objetivos, né? E sem dúvida. Mas muito bem, tem mais perguntas? Tem. Aqui, ó, sobre aqui uma pergunta bem neurofisiológica, ó, da Fabiana, desculpem, é que a minha esposa é Tatiane, enfim, tá? Fabiana. Quantidade de beta. Fala um pouquinho mais sobre o eletroencéfalo, o papel no auxílio de monitorização, porque lá em Harvard nós testamos aquele dispositivo que era uma touca de eletroencéfalo, que, de certa forma, nos orientava um pouco, né, para onde estimular. Me fala um pouco do papel do eletroencéfalo dentro desse cenário da neuromodulação. Então, desculpa, quem fez a pergunta? A Fabiana Mello. Fabiana, a ideia do eletroencéfalo então, como biomarcador, né? Então, seria aquilo, tentar entender prognóstico, né? Então, aparentemente, quem vai ter o menor prognóstico? É aquele que tem maior alteração, né? Ou seja, o que tem maior potencial ainda de melhorar, né? Parece um pouco contra-intuitivo, mas aquele que tem maior alteração funcional, né? Não estou falando anatômica, uma alteração funcional, tá? Que tem maior potencial de melhorar, né? Porque lembrar que o déficit está relacionado à alteração anatômica, aquela estrutural, e à alteração funcional do cérebro, né? A estrutural é muito difícil a gente modificar. Acontece, a gente sabe que existe sim uma reorganização estrutural do cérebro, né? Com ramificações dendríticas, axônicas, né?
até algumas regiões do cérebro. A gente hoje em dia sabe que existe a neurogênese, né, hipocampo, mas algumas áreas específicas, tá? Mas não é ela que tem o maior papel na recuperação estrutural, na melhora clínica do paciente, né? Embora existe sim alguma coisa nessa direção. Então, o que se acredita é que a alteração funcional, se presente, é um paciente que ainda não melhorou tudo o que tinha que melhorar. E aí a atividade beta entraria como uma forma, aparentemente é uma medida indireta dessa alteração. Tá? Perfeito. Marcelo, fazendo uma analogia muito simplista e muito chula também, seria assim, ó, se não tem beta, está morto, é um animal morto. Se tem beta, é um animal ferido que pode ainda ser domesticado, sei lá, alguma coisa assim, grosseiramente falando. Eu vou explicar um pouquinho melhor, que assim, então, todos sabem, né, todos os neurofisiologistas sabem que tem o ritmo mu, né, no córtex motor em repouso, né, e na área somatossensitiva, que tem lá o ritmo mu, que a gente vê no eletroencefalo, né, C3, C4, certo? Que é do cérebro em repouso, tá? E aí, quando se faz o movimento da mão, uma atividade motora, o que acontece? Tem a desincronização desse ritmo, certo? Então, essa medida é usada muito nesses estudos de interface cérebro-máquina, né? Então, os artigos colocam parâmetros de ERD e ERS, que é Event Related Synchronization e Event Related Desynchronization, tá? E então, quando você tem essa desincronização, o que acontece quando você tem a desincronização? Você acaba aumentando o quê? O ritmo beta, que é um ritmo de atividade neuronal, é aquele neurônio em atividade, né? E até, então, aparentemente, quando você tem uma alteração, fica disfuncional essa atividade, então você perde esse ritmo de base, né? Então, fazendo uma analogia, seria assim, o córtex, para funcionar de uma forma adequada, é como se fosse uma mola que ela tem que comprimir e esticar, né? Então, aparentemente, a hipótese que a gente fez é que o cérebro, quando você tem essa alteração funcional, é como se essa mola tivesse comprimida, e a gente vê o que? A alteração desse ritmo, que é o aumento do ritmo beta, na verdade, né? Então, é interessante, a gente viu isso no AVC, e a gente viu um marcador semelhante na lesão medular. E até por isso que a gente está trazendo esse conceito de marcadores transdiagnósticos, tá? Essa ideia do transdiagnóstico, ele, na verdade, vem da psiquiatria, um conceito novo, tá? Que ao invés de você pensar na doença, né? Então, a psiquiatria colocou assim, ao invés de você falar da depressão, da esquizofrenia, pacotinhos, você entender melhor os sintomas. O sintoma de depressão, mesmo que seu paciente seja diagnóstico de esquizofrenia ou uma depressão maior, então você associar o sintoma, entender o marcador do sintoma, ao invés de tentar colocar o paciente em pacotinhos. Aparentemente, do ponto de vista biológico, isso funciona melhor, né? E é isso que a gente... Isso, alguém... vi escrito aqui, RDoC, é isso mesmo. Esse é esse estudo aí que tem o financiamento da NIH, né? Então, até inspirado em partes nesse estudo que a gente fez o nosso da FAPESP, né? E... Calma que eu não acabei, Pedro. Eu sei que ficou muito longo, você fala resumo, mas calma, tem mais coisa. Aí... enfim, é que nós estamos avançando no tempo, se puder ser mais sucinto. Tá bom. Cara, vocês são loucos. Um é taque e outro é mais lento. Fica no meio, né, hein? Aí, tá, então e já na lesão medular, o que é? Nem te lembra mais da pergunta, né, de tanto que tu demora. Na lesão medular, interessante, a gente fez atividade em repouso e a gente fez o Event Related Synchronization, né, com o paciente fazendo a marcha. E aparentemente, o que a gente encontrou, que o paciente que não tenha essa variação é o paciente que teve uma maior alteração marcador da alteração da função, e foi o paciente que mais melhorou com a terapia, né? E quando fez a terapia, os pacientes que melhoraram, essa atividade voltou mais próximo do que é o considerado normal, tá?
Marcel, tu falasse agora em lesão medular, e a gente sabe que neuroanatomicamente a estimulação elétrica ela penetra o quê? 2, 4 centímetros abaixo do escalpo. Me fala um pouco sobre o papel da neuromodulação em patologias cerebrais mais profundas, seja de substância cerebral, seja de tronco ou seja de medula. Queria que tu falasse um pouquinho desse uso para esses pacientes. Isso, então lembrando, quando a gente faz a estimulação cerebral cortical, a gente não está modificando só o córtex cerebral, a gente está modificando uma rede de conectividade, né? Então, é até interessante, por exemplo, um exemplo bem claro disso é do Parkinson, né? Você tem uma alteração tronco cerebral, alteração de substância de dopamina, né? E aí você tem a via final, o que você vai ter? O aumento da atividade inibitória do córtex motor. E aí você faz uma estimulação excitatória do córtex motor, tentando reverter essa alteração, e aí a melhora clínica do paciente, ou seja, a alteração está no tronco cerebral, mas a via indireta é uma alteração do córtex motor, né? Então, esse aumento da inibição está relacionado com o quê? Com a rigidez e bradicinesia, principalmente, né? Já o tremor e estabilidade postural, mas com circuitos cerebelares, né? Então, por isso a gente também vê menos melhora nesses aspectos. Uhum. A mesma coisa na lesão medular, a lesão está na medula, mas você quer reorganizar a via córtico-motora. Então, você estimula o cérebro buscando uma reorganização da via córtico-motora, potencializando as vias ainda íntegras, né? Então, a gente vê uma melhora em quem? Paciente com lesão medular incompleta, né? Já paciente com lesão medular completa, se tiver uma transecção da medula, de novo, não vai fazer mágica, entendeu? Isso é bem importante. Então, lembrar que é a modificação de uma rede de conectividade, né? Não só uma alteração local. Ainda, Pedro, os pacientes com AVC, os que têm melhor resposta, aparentemente são os pacientes que têm lesões subcorticais, tá? Até no congresso de reabilitação que teve o Mundial de Reabilitação, que foi no Japão, em 2018, eu tive a oportunidade de participar de uma mesa que estava um professor da Coreia, que era o Park, o professor do Japão, que era o Rando, o professor da John Hopkins, que era o Selnick, né, e eu do Brasil, né, éramos nós 4 na sessão. E aí, nessa sessão, o professor Park, ele comentou do estudo que foi negativo, que é o estudo NIT, né, que teve a participação do Felipe Fegner, até nesse estudo, não sei se foi dele, e aí ainda era algo recente, né, e ele estava comentando que ele tinha acabado de fechar um estudo na Coreia do Sul, na fase crônica, com inibição do hemisfério contralateral, e o estudo tinha sido positivo. E ele falou que, na análise sensitiva que eles fizeram, o que eles viram? Que os pacientes que mais se beneficiavam eram os pacientes com lesões subcorticais. Esse estudo não está publicado ainda, até procurei, ainda não encontrei. Então, assim, é isso, a questão de volta também naquele ponto, individualizar. Então, não é que não funciona, não funciona se for fazer para todo mundo igual, mas talvez vai funcionar para aquele que tinha aquela lesão subcortical. Talvez porque o córtex, quando ele está lesado, ele oferece algum tipo de cicatriz, enfim, de tecido cerebral que não conduz à eletricidade, poderia ser por isso? Então, para o caso tanto da estimulação magnética quanto elétrica, assim, você tem que pensar, se uma lesão cortical extensa, o que vai acontecer? Vai ter uma alteração anatômica, você vai ter aquela área substituída por líquor, né? Gliose. Hã? Não, gliose, tu tem líquor, e daí você vai fazer até uma retração, você vai fazer uma estimulação magnética, às vezes você vai estar estimulando nada, né? E às vezes você vai estar estimulando. O que eu estou dizendo é que isso pode explicar o porquê das lesões subcorticais serem mais responsivas à estimulação elétrica, porque tem um córtex pérvio. Isso é uma das hipóteses, né? Então, especialmente quando você está estimulando o hemisfério lesionado, né? Então, isso é verdade, especialmente quando você estimula o hemisfério lesionado. Agora, quando você estimula o não lesionado, aí isso já não é tão claro se é a questão mecânica, tanto da entrada da eletricidade como da entrada do pulso magnético. Porque aí você está estimulando uma área que está íntegra, entendeu?
possivelmente, então, a hipótese é que você precisa ter um córtex íntegro para conseguir se reorganizar melhor, né? Para que daí esse córtex íntegro, ele tem um potencial maior, né? De se... Marcel, assim, ó, as 3 grandes indicações, inegavelmente, os Big Three, né, são nessa ordem, eu diria, depressão, AVC e dor crônica, em menor ou em maior grau, tanto para o TDCS quanto para o TMS. O que tu enxerga no horizonte de uma 4ª indicação que pudesse ter uma certa comparação com essas outras 3? Não, bem colocado, Pedro. Acho que, sem dúvida, as 3 mais consolidadas são essas, né? Mas na psiquiatria, eu ainda acho que tem bastante potencial em outros contextos, no toque, né? Lembrando que tem até um equipamento que está validado nos Estados Unidos para uso clínico por toque, né? Que é uma situação bem específica, faz uma estimulação mais profunda e validada para o toque. Uhum. Mas, assim, compulsões alimentares, drogadição, etilismo, né, dependência de cigarro. Então, para esses aspectos, eu acho que tem um potencial grande. Aspectos cognitivos, também eu vejo com um grande potencial. Então, mesmo no AVC, a heminegligência, eu acho que é algo que vai se consolidar, vai se transformar numa realidade, né? Epilepsia, possivelmente, né? Se tiver um foco epilético bem claro, numa região cortical acessível pela estimulação, ajudar. Sim. Então, acho que tem, sim, bastante potencial para muitas coisas, né? Tu acha que o futuro, eu me lembro que se falava muito isso na nossa época, que o TMS será uma ferramenta mais de pesquisa, enquanto o TDCS vai ser uma ferramenta mais de terapêutica, até pela questão domiciliar. Como é que tu enxerga isso no futuro? Eu acho que as duas, né, tendem a se consolidar, né? Então, até nos Estados Unidos já existe lá a Sociedade Clínica de TMS, né, que tem, já são muitos centros, com milhares de pacientes já atendidos. Então, ou seja, na verdade, se consolidou no Brasil também, né, já está bem consolidada, né, especialmente o tratamento da depressão, a TMS. A TDCS é aquilo, nível de evidência A, até na nossa revisão com meta-análise, a gente considerou só para depressão, né. Até interessante, eu vou comentar na aula que vem para dor, a gente reviu os estudos, a gente achou que não tinha condições de considerar como nível de evidência ainda, né. Ou seja, isso responde um pouco a pergunta, aquela cabeça a cabeça, que talvez o TMS ainda seja superior. Não dá para dizer isso, Pedro, porque é igual essa questão, ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, ainda, por exemplo, estimulação excitatória no córtex lesionado para TMS é nível de evidência mais baixo. Mas eu acho que tem um grande potencial. Eu acho que tem um grande potencial, sim, se bem selecionado o paciente, entendeu? A estimulação excitatória no hemisfério lesionado. Mas ainda é nível de evidência baixo. Talvez isso um dia se inverta, né? Tá bom? Uma outra, só para encerrar agora, nós temos uma outra questão aqui em relação a que foi colocado posição do CFM sobre reabilitação no AVC e dor crônica, se tem ou não tem homologação ou não. Essa seria a última pergunta, tá bem, pessoal? Perfeito. Perfeito. Atualmente, né, até o último parecer do CFM foi de 2012, né, só tinha, então, depressão e alucinação auditiva da esquizofrenia, tá, nesse parecer de 2012. Até uma das atividades do Grupo de Neuromodulação da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, uma das nossas propostas, tinha sido pedir ao CFM uma atualização desse parecer, né. Esse pedido foi feito, mas ainda não tivemos respostas, né. Eu acho que até era hora de a gente mandar de novo essa solicitação, né, Marrone, então, se o senhor concordar, acho que está na hora de mandar de novo para atualizar em função das nossas... Não só solicitar, como fazer
as diretrizes, né? Porque no momento que a gente faz diretriz, e aí com diretriz com D maiúsculo, né? Como nós estamos tentando fazer, aí tem um poder maior, né? Inclusive tentando publicar isso aí, não só num livrinho específico lá que fica lá no, sabe, escondido. Não. É diretriz, certo? E a gente pode tentar publicar. Hoje, casualmente, eu falei com o nosso presidente da ABN, né, com o Rieder, que a gente pode tentar, sim, fazer em conjunto diretrizes, SBNC e ABN, por exemplo, e também outras sociedades, por exemplo, afins, determinadas coisas com a fisiatria, determinadas coisas com determinados interesses, que a gente pode, sim, ir adiante. E no momento que a gente fizer diretriz, a gente tem mais poder. E se vai ou não entrar, bom, aí é outra história, né? E depois tem outra coisa muito importante que foi perguntado subrepticiamente, será que isso também vai entrar no rol da ANS? Aí tem o DUT, tem um monte de caminho a seguir. Então a gente precisa, Marcel, que cada área da SBNC, apesar de não ser ainda um departamento científico, né, mas tem como fazer, vocês têm maneiras de ir adiante disso aí. Então eu jogo de volta para ti. Certo? Esperamos diretrizes, esperamos como é que tem que ser feito, a SBNC dá um jeito, certo? Eu quero fazer diretriz disso. Bom, nós temos esse jeito de fazer diretriz, certo? E aí a gente vai adiante. Tá? Perfeito. O senhor colocou pontos bem importantes, eu acho que sim, acho que fica aí com uma missão agora para esse ano, né? Especialmente essa em conjunto, né, das sociedades. É até interessante que eu sou neurologista, neurofisiologista, e mais recente tirei também o título de fisiatria, né? Então, a fisiatria tem feito um trabalho muito importante também nessa área, então acho que essa união das forças, acho que ajuda a fazer uma coisa bem feita, né? Muito bom. Sem dúvida. Legal, sem dúvida. Eu só espero, de novo, a SBNC está aberta, a gente tem mecanismos de fazer isso, só que depende do quê? Das pessoas querendo fazer. Certo? Então, já na monitorização já temos 6 diretrizes engatilhadas, com cada diretriz com 5, 6 perguntas. A MG, eletroneuromiografia, tem 3 diretrizes que está se formando perguntas. Eletroencefalo também está indo adiante. Então, cada um tem que se mexer. Aí a gente põe no umbrella, sob o guarda-chuva da SBNC, a gente vai adiante, tá bem? Perfeito. Pessoal, colocar dessa forma. Estou vendo a Sandra que está conectada aqui, até a câmera ligada, então vou pedir, Sandra, posso pedir para que todos, então, encaminhem um e-mail para a senhora, quem tiver interesse de ajudar nessa diretriz, participar, pode ser assim, e a gente trabalha em conjunto. Pode ser, Sandra? Pode sim. Marrone, pode ser desse jeito? Claro, por favor. Bom, pessoal, então, assim, muito obrigado por toda a discussão, foi bastante interessante, eu aprendi muita coisa, aliás, eu só aprendo aqui, né, desde polissono, coisas que eu nunca fiz na vida, né, então eu pelo menos estou aprendendo bastante, está muito bom. Então, pessoal, até semana que vem, então, os doutores Low vão falar sobre potencial cognitivo, certo? Muito obrigado a todos, boa noite e bom vinho para quem tomar. Tchau para vocês.